Oremos, antes de iniciar essa importante consideração. Nosso Pai, nosso Criador, Yahweh, é com grande alegria no coração que nos aproximamos diante da Tua santa presença de glória, diante do Teu santo trono, para agradecer, Pai, pelo privilégio desse conhecimento, desse maná espiritual, esse pão que nos abre fronteiras e nos mostra uma estrada muito bonita à nossa frente. Pedimos, Pai, que nos fortaleça para que o conhecimento tão maravilhoso que se apresenta diante de nós nesse tempo do fim seja um conhecimento que dê frutos para toda a eternidade. É por isso que nesse momento eu agradeço esse privilégio de saber o Teu nome verdadeiro, saber o nome do Teu Filho, saber em que tempo nós estamos na corrente dos acontecimentos e poder louvar o Teu nome e ter o privilégio de dividir todas essas verdades com todos os nossos irmãos que nesse momento estão escutando, seja de manhã, seja de tarde, de noite ou até de madrugada. Que o Senhor fortaleça a cada um e que possam estar meditando em tudo que vai ser abordado aqui. Muito obrigado do fundo do coração por tudo, Pai. E agradecemos tudo, não em nossos méritos. Sabemos que não temos nenhum diante da Tua santa presença. Mas agradecemos tudo em nome do Teu amado Filho Yahushua, o nosso Messias, nosso Salvador, nosso Redentor, que se esvaziou até a última gota para que nós pudéssemos ter o privilégio de estar aqui, nesse momento, conversando contigo. Muito obrigado, Yahweh. Mais uma vez, em nome desse amado Filho, Yahushua, Pai. Assim seja. Muito obrigado. Muito bem, irmãos. Vamos desenvolver um assunto aqui a respeito, é como diz o nome do canal, eles não querem que a gente saiba. Porque se quisessem, eu estou falando dos líderes religiosos, aqueles de plantão, que deveriam estar ensinando, mas lamentavelmente estão apacentando a si mesmos. E eu quero desenvolver aqui com vocês, para iniciar, 3 motivos pelos quais eu resolvi começar a fazer essas considerações com vocês, né? Mesmo sabendo que eu reconheço humildemente que não me considero apto para essa tarefa de falar sobre a palavra do nosso Criador Yahweh. E por que eu falo isso? Porque eu não sou erudito, não tenho títulos acadêmicos, né? Tipo bacharelado, mestrado, doutorado, PhD na área religiosa. Tenho em outra área, mas não nessa. E se eu tomo essa atitude de vir aqui manifestar minha indignação contra os sanguessugas da fé, é como eu falei, por 3 motivos. O primeiro deles é que nós temos que ser movidos pelo amor ao nosso Criador. Aquele velho mandamento que deixa bem claro que temos que amá-lo não dentro da nossa medida, do nosso entendimento, mas dentro dos moldes dele, porque é ele quem determina a qualidade da nossa adoração. Não é? Então devemos reconhecer o seu poder e, sobretudo, seu inigualável amor.
porque só assim é que vamos conseguir desenvolver esse, esse sentimento genuíno que é o amor. Como falei, não a nossa moda, mas a moda dele, conforme descrito na sua santa palavra, que assim diz e orienta, que devemos amar ao nosso Criador com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa força e de toda a nossa alma, ou seja, com todo o nosso ser. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, as pessoas estão meio que perdidas, como se estivessem cegas em meio a um tiroteio na rua larga. Então nós precisamos identificar a época em que estamos vivendo na linha do tempo. Por exemplo, no Oriente Médio, segundo as últimas notícias veiculadas no Jerusalém Post, Israel News, ainda neste mês de março, o Messias judeu vai se apresentar. E, segundo as informações obtidas lá, ele será ungido no dia 14 de Adar, né? Ou seja, por volta da festa de Purim. E com ele virá um plano de paz e segurança. Nós sabemos que trata-se do anticristo e que a sua presença pode não, a sua presença significa uma profunda mudança no cenário mundial. Para fundamentar tal afirmação, a mídia, nesses últimos tempos agora, está investindo super pesado no anúncio da vida deste líder. Seja na música, por exemplo, a cantora Anitta, acabou de lançar uma música cuja letra é "O líder está chegando". No cinema, os filmes estão anunciando Aquaman, por exemplo, né? São muitos, mas em especial o mais recente, o Aquaman. Nos comerciais de produtos famosos, tudo está nos preparando para a sua chegada. Comerciais da Avon, da Nike, da Volkswagen, né? São muitos os canais, os comerciais, né? Tá tudo aí explícito demais para ser uma notícia falsa. Terceiro ponto. Esse é mais não, é tão interessante quanto os outros. Pelo fato dos tradutores terem alterado algumas coisas na palavra sagrada, isso deveria ser a mola motriz para a gente avançar nas pesquisas, com o objetivo de tirarmos profundas dúvidas que fazem toda a diferença no conjunto da obra. Um exemplo bem gritante refere-se à falta de preocupação com a vindicação do nome do Eterno. A maioria não ensina porque não sabe, todavia acaba ensinando errado. E com esse erro, arrastam multidões. Outros até sabem e possuem acesso privilegiado sobre preciosas informações, contudo, as retêm de forma egoísta, supondo que ninguém vai querer ouvir, ou seja, dar atenção. Isso configura um crasso erro, um gravíssimo pecado, porque além de ser da vontade do Criador Yahuwah que preguemos, é justamente em cima desse trabalho que se cria um fundamento, uma base para o julgamento vindouro, a fim de que ninguém depois possa dizer: eu não fui informado. Ainda mais quando a informação em seu conteúdo traz elementos cruciais que podem salvar vidas. Para sustentar o que eu estou dizendo, tire um momento do seu tempo para ler o livro de Jonas, o qual fugiu de sua designação, achando que o povo não tinha jeito e que ele pregando ou não, o povo ia acabar sendo destruído. Vocês sabem o que foi que aconteceu nessa história? Que, aliás, é uma das histórias mais fascinantes das Escrituras. Devido ao tempo, eu não vou contar. Então, sugiro que vocês leiam, tá?
Bom, em cima desses 3 pontos é que nós vamos desenvolver sobre a responsabilidade que a gente tem de anunciar, de divulgar e tornar público que finalmente chegou o tempo da virada, o fim do sofrimento através do estabelecimento do reino do Criador aqui na Terra. Bem verdade, passaremos maus bocados em meio a tantas dificuldades, porque para comer, beber, calçar, vestir, receber nosso salário, pensões, aposentadorias e ter acesso a serviços básicos como energia, transporte, saúde, segurança, saneamento ou simplesmente comprar medicamentos ou até mesmo abastecer o carro, tudo isso só será possível caso nós tenhamos em nossas mãos ou nas nossas testas um dispositivo eletrônico que será implantado para que o mesmo seja lido pelas máquinas escaneadoras. Resumo: nada vai se comprar, ou vender, ou alugar, se não tivermos essa marca. Tá? Então, o que eu posso dizer disso? Que o verdadeiro cristão, naturalmente, ele não vai permitir ser marcado que nem um gado, de maneira alguma. Não é? Mas só o fato de não ter essa marca na mão, que vai ser visível, ninguém vai poder andar de luva, nós não estamos na Sibéria, né? Então na nossa mão, na nossa testa, já vai ficar visível que a gente não faz parte do sistema. E só esse fato de não ter a marca já constituirá um crime sujeito à prisão, no mínimo, ou a pena capital. Ou seja, a gente sermos mortos, pelo simples fato de sermos inocentes, de não aceitarmos outro governo que não seja o do nosso Criador. Sendo assim, em termos bem claros, já que nós não podemos ficar e virar mártires, precisamos fugir das grandes cidades. É uma orientação da própria Escritura. O próprio Salvador ensinou isso, né? Quem estiver no telhado não desça, quem estiver dentro não saia, quem estiver fora não entre, quem estiver no campo não volte. Né? Então, em cima disso tem crianças, né? Vai ser um tempo de muita provação. E é nesse momento que nós vamos poder provar para o nosso Criador que realmente nós somos dele, que nós estamos com ele e não vamos abrir mão disso. É assim que a gente vai provar que realmente nós amamos ele acima de tudo. Né? Então, a dica é essa, né? Que a gente fuja para lugares onde não existam torres de telefonia, ou seja, fujam para os interiores dos interiores, comecem a ver isso com urgência. O tempo para tomar essa decisão chegou. Portanto, ficar nos grandes centros é o mesmo que abraçar o fim da existência. Pesquisem, por favor, pesquisem. Não se deixem levar pelos seus guias cegos, pois, segundo a própria palavra do Salvador, se um cego guia o outro, ambos cairão na mesma cova ou no mesmo abismo. Lamentavelmente, o que vemos hoje em dia são os líderes religiosos, ou seja, os mascarados da fé, muito envolvidos na política, enganando o rebanho com a famosa teologia da prosperidade e manuseando a Bíblia com engano, segundo os seus desígnios. Mais amantes do dinheiro do que amantes do Criador, do Elohim, né? Então vejam aqui alguns exemplos. Eles fazem as ovelhas se sentirem, olha só, vejam só a tática. Eles fazem as ovelhas se sentirem como um verdadeiro suprassumo. O que é suprassumo? O melhor de um suco. Ou seja,
Eles fazem as ovelhas se sentirem como se fossem o último biscoito do pacote, uma vez que deixam bem claro que elas não precisarão passar por nenhuma prova, nenhum teste de fidelidade, que não precisarão enfrentar grande tribulação, pois serão arrebatadas antes, tomadas, abduzidas antes da calamidade final. Entenderam aí? Mas a palavra não diz isso. Se você pegar o livro de Mateus e ler até o fim, fica bem claro que todo mundo, sem exceção, vai passar pela tribulação. Senão, que valor teria dizer assim, quem está em cima não desça, quem está dentro não entre, quem está fora não saia, quem estiver no campo não volte. Tá? Outro engano mortal. Ensinam também que não haverá problema nenhum em darem permissão para que suas mãos e testas sejam marcados com chip ou com uma tatuagem eletrônica. Como assim? Se a palavra deixa bem claro em Levítico capítulo 19, versículo 8, que não devemos marcar nosso corpo, fazer cortes ou tatuagens. É muito claro. Será que a lei dele mudou e hoje já pode fazer isso? Hã? Tem mais. Ainda por cima, a gente vê pastores zombando pelo fato desta tecnologia do chip na mão estar demorando a ser implantada, que não aguentam mais andar com documentos, com um monte de documento. E não é só isso. Ensinam que pode colocar a marca porque essa marca não é literal e que o seu significado é puramente espiritual, ou seja, eles afirmam que se trata da guarda do dia semanal, o sábado. Em outras palavras, eles anulam a palavra sagrada, que é bem enfática e bem explícita quando informa que as verdadeiras ovelhas são sim seladas ou marcadas com o Espírito Santo. Está explícito isso em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Tá? Eu até gostaria de aproveitar aqui e fazer a leitura desses textos aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, né? Está aqui, 2 Coríntios. Eu oriento que vocês também busquem junto comigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Olha o que diz, ó. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. No capítulo 5, tá? Capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz aí. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Segundo aqui o dicionário Strong, o G, né, 4972. Vejam só o que diz aqui. Ó. Colocar um selo, marcar com um selo, selar por segurança. Coisas seladas, tudo isso mostra, né? Ó, marcar pela impressão de um selo ou um sinal, né? Então, realmente, quando ele nos selou, né, nos dando o penhor do Espírito em nosso coração, ficou bem claro que o selo seria o Espírito Santo, como de fato o é. Temos também Efésios. Efésios capítulo 1. Vejam só, acompanhem comigo. Efésios, cadê Efésios? Está aqui. Capítulo 1 de Efésios, versículo 13. Olha o que diz, ó.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Gente, é muito claro, está dizendo qual é a marca, qual é o selo, é o Espírito Santo, tá? E ainda tem o versículo 4:30. O versículo 4:30 repete mais adiante. Efésios, capítulo 4, o versículo 30. Olha o que diz aqui, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Olha aí, ó, tá? Muito claro. Foste selado com o Espírito, né, do Criador. Com que objetivo? Para o dia da redenção. É muito claro isso, gente. Tá? E, acima de tudo, eles esquecem uma coisa muito importante, que o nosso Salvador, Yahushua, ou Yeshua, como é chamado no hebraico moderno, ele deixou muito, mas muito claro, que todo pecado tem espaço para ser perdoado. Todo pecado. Agora, pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Não é muito diferente de colocar a cabeça na boca do leão ou na cabeça do jacaré, né? Então o texto é muito forte. Parem o vídeo, leiam a Bíblia e meditem. Isso está escrito em Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. Então não podemos brincar quando se trata de Espírito Santo, tá? Outro esclarecimento para deixar bem estabelecida a questão do sábado. Estou colocando aqui o calendário conjugado, que é um calendário gregoriano e também o judaico junto, né? Para que vocês possam analisar os dias corretamente, né? E vão verificar que, por exemplo, o sábado do Criador, ele fica dançando em cima desse calendário gregoriano, tá? Hoje, por exemplo, que eu estou fazendo o vídeo, é dia 15 de março, uma sexta-feira, tá? Sexta-feira, 15 de março para nós, mas no calendário do Criador, hoje é sábado. Dá para vocês verem aí muito bem, tá? E pesquisem por vocês mesmos. Eu vou colocar aqui alguns links para que vocês tirem as dúvidas. Lembrem-se que o que está em jogo é a sua vida. Mais uma vez eu insisto. Pesquisem, estudem. Então, quanto às ovelhas, agora vem uma orientação, né, uma chamada para as ovelhas. De modo algum, as ovelhas podem se dizer inocentes de culpa, uma vez que a verdade sobre seus guias são amplamente denunciados a todo momento. Quantos abusos de menores nas igrejas, quantos envolvimentos em uma série de coisas que não tem nada a ver com o modelo de fé. Além disso, a palavra diz que a boa ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. O grande problema é que elas amam seguir homens. Eu pude ver isso nessa eleição. Metade do país seguindo um determinado cidadão que está preso. E a outra metade do país chamando o outro candidato de mito. Chamando o candidato de mito. Quase como que transformando ele num Deus. Nós temos que acordar para isso, porque Deus, só o nosso Criador. Eu também tenho um vídeo que eu fiz antes das eleições, está lá, mostrando que o verdadeiro cristão não deveria envolver-se
nessa teia que não tem nada a ver com o Criador, tá? Mas, lamentavelmente, esses subpastores, esses famigerados lobos de plantão, profissionais na arte do engano e do encanto também, fazem com que as ovelhas acabem se apaixonando por eles na ilusão de coisas como teologias da prosperidade, e com isso acabam enlaçando-as e, como consequência, elas acabam vendendo a própria casa, o próprio carro para adquirir um bom e espaçoso terreno no loteamento do condomínio celestial. No passado já houve quem subpastores, na verdade, patifes, perdoem a expressão, porque vender um pedaço do céu para as ovelhas é sinônimo de muita patifaria. Até aí tudo bem, quando o prejuízo fica só na esfera financeira. No entanto, eles capturam tudo e elas abrem mão da própria subjetividade. Procurem ver o que significa subjetividade. Basta dizer que a pessoa abre mão de si para ser o que não são, para sonhar o que não está na sua alçada, não é? E eles fazem com que elas sejam coisas contrárias à sua natureza, repudiando assim a própria essência de si mesmas, traduzida no desejo humano. Porque o nosso desejo humano é viver na terra, o lugar que nós aprendemos a amar. Leiam Salmo 115, 16. É muito claro. Os céus pertencem a Yahweh. Agora a terra é o lugar que ele deu para a humanidade. É o lugar onde as ovelhas, onde a humanidade pode usufruir mil delícias, seja no lazer, na gastronomia, no trabalho, no planejamento do seu futuro e do futuro dos seus filhos. Todos sabemos que o desejo natural de todo mundo é sonhar em ter uma terra, uma casa onde se possa desenvolver coisas como plantar, cuidar, ver os frutos crescerem, depois colhê-los, ou até desenvolver uma criação de animais. Enfim, o ser humano gosta da terra. O ser humano é da terra. Basta dizer que quando chega um Natal já, que o Criador me perdoe, quando chega o final de semana prolongado, naquele feriadão, né, todos correm para a praia, né? As estradas ficam apinhadas, né, engarrafamento. Tá? O ser humano ele gosta de passear nas praças, bosques, passeios de barco, de bicicleta, gostam de praticar esportes, gostam de ir ao cinema, ao teatro, essas coisas, né? Então, em resumo, eles levam as ovelhas a pensar que elas que vão para o reino dos céus, quando o reino, na verdade, segundo a oração, eu já fiz o vídeo aí, o 004, o reino vem dos céus para a terra e não vai da terra para os céus, né? Então, na moral, eles conseguiram mudar o endereço do reino. Mais uma vez destaco a importância do estudo, da pesquisa, de se queimar pestana, fuçar a largura, a altura e a profundidade das verdades. Precisamos ansiar por elas, assim como o bebezinho ansia pelo leite materno, chora por ele, né? E eles distorceram tudo em todos esses séculos, de lá até aqui, os nossos dias. Distorceram o calendário divino, né? Mudando os tempos e leis conforme atestado em Daniel 7:25. Já falei que os sábados, quem guarda o sábado, no sábado gregoriano, nesse sábado nosso,
Está guardando errado, porque o sábado a cada mês ele pode ser numa segunda, no outro pode ser na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou até no próprio sábado, né? No domingo. Então eles mudaram tudo, tá? Colocaram nomes de deuses pagãos, tanto no calendário judeu, que tem até um dos meses tudo é pagão, né? O Deus Tamuz, né? Um dos meses é Tamuz, deuses babilônicos. E no nosso calendário não é diferente. Janeiro dedicado a Jano, né? Março dedicado a Marte, junho, Júpiter, enfim, sabe, gente? Tudo, né? Até o arco da promessa hoje é arco-íris, né? Homenageando a deusa Íris. Então, tá tudo, o dinheiro, tá tudo no mundo, a faculdade de medicina e outras, né? Tudo são símbolos do paganismo, de deuses gregos, essa coisa toda. Tudo tem os chamados planetas que eles inventaram, né? Tudo isso, né? Tá envolvido com o que fizeram, né? De desviar tudo para o lado errado, né? E muitas vezes as traduções da própria Bíblia, né? No momento de traduzirem, eles traduziram de uma forma que se encaixasse dentro dos seus desejos, dos seus achismos, né? Criaram um padrão onde os sons fonéticos foram trocados com o objetivo único e exclusivo de nos distanciar da verdadeira pronúncia dos nomes sagrados. Assim, o idioma hebraico, segundo eles, né, já que era defeituoso, então se fazia necessário um acessório, algumas regras para que o mesmo se tornasse mais compreensível, para ficar então perfeito. E que acessório curativo eles inventaram, eles criaram? Um conjunto de pontos chamados massoréticos, criados pelos massoretas, né, que eram escribas, com o objetivo de vocalizar o que, segundo eles, era invocalizável. Então foi assim que eles fizeram o mundo acreditar que o idioma perfeito, o idioma hebraico, não tinha vogais, o que configura uma profunda mentira, porque o hebraico tem vogais sim. E por conta desse engano hoje é que o Messias, né, o Hamashia, em vez de ser chamado Yahusha, grafia que ocorre 216 vezes, né? Ou então até Yahushua, que ocorre 2 vezes nas escrituras, se transformou de Yahushua para Yehoshua, ou seja, um erro mesmo. E na forma abreviada, que hoje é Yeshua, quando deveria ser Yahshua, na forma abreviada. No final das contas, nem a cidade santa escapou, pois nela estava inserido o nome sagrado do Criador, né? Yahweh. Tanto que o nome original era Yahushalayim, e parece que virou Yerushalayim. E depois, com a adição do J, né, que tem só 600 anos de idade aproximadamente, a cidade acabou ficando conhecida como Jerusalém. Agora vejam a diferença entre a grafia antiga Yahu, Shalai, Yahu, o Criador, para hoje Jeru. Tá? Yahu para Jeru. Olha como a modificação foi profunda a ponto de não sobrar nenhum vestígio do nome do Criador. Tá? E o que dói é que apenas raríssimas pessoas se preocupam em restaurar estas preciosas verdades. Os ataques não param por aí. Outros ainda afirmam que certas passagens da Bíblia, personagens bíblicos, por exemplo, como Adão e Eva, são apenas alegorias. E nós, no mínimo, deveríamos ir pesquisar para saber o que o texto quer dizer realmente. Às vezes as pessoas querem um norte para pesquisar
sobre como é que se começa uma boa pesquisa. É simples, fazendo as perguntas certas. Querem ver quantas perguntas nós poderíamos estar pesquisando para saber se isso se justifica como alegoria? Fácil, vou fazer aqui 7 perguntas que vocês podem estar tratando como um dever de casa, como lá no tempo do primário, né? Primeira pergunta: o que aconteceu de fato no Éden? É uma pergunta muito boa. Segunda pergunta: o que era a árvore no meio do jardim? Tratava-se realmente de uma árvore? Terceira pergunta: por qual motivo em especial Adão não foi tentado, mas sim sua esposa Eva? Qual foi o motivo? Quarta pergunta: se o animal em questão rastejaria, ou seja, segundo o decreto do nosso Criador Yahweh, aquele animal passaria a rastejar. Isto significa que ele tinha pernas e braços? É uma boa pergunta. A Bíblia responde tudo isso. Quinta pergunta, anotem aí. Por que Caim cometeu o primeiro crime de assassinato da história? O que estava envolvido? Sexta pergunta, por que é que Caim não faz parte da árvore genealógica de Adão, uma vez que era seu filho, inclusive primogênito? Ou será que não era filho? Uma boa pergunta, né? Sétima pergunta e última. Por que nosso Salvador comparou-se a uma árvore em João 15:1? Teria alguma relação com os acontecimentos do Éden? Olha só quantas perguntas eu dei para vocês pesquisarem, né? Hoje em dia não é difícil responder essas perguntas. Basta queimar pestanas. Tá? Existe material aí mais do que suficiente para uma boa viagem nas raias da espiritualidade. Não obstante, a maioria, em vez de pesquisar, sabe o que faz? Corre para o pastor, que sabe menos ainda, né? Porque ele acha que aquele pastor tenha as respostas. E aí ele pode dar qualquer resposta, como por exemplo, olha, isso são coisas de Deus, coisas que a gente não tem permissão, não tem acesso. Será? Tá? E se der uma resposta, vai ensinar segundo os seus achismos, segundo os seus próprios critérios. Então é dessa forma que o cristão roda, roda, roda igual um peão e não sai do lugar. E quando para, cai. Né? Hoje nós temos Bíblias com referências, temos muita gente ensinando, então a gente procura essas respostas no que as pessoas estão ensinando, e aí depois vai ver o que outra pessoa diz e outra e outra. É como, por exemplo, vou citar aqui um caso aqui para você. Apareceu um problema de arritmia em mim. E aí fui no médico e tudo, aí o médico disse que eu tinha que colocar um marca-passo no meu peito. Aí eu disse, mas doutor, eu não sinto nada, eu não tenho nada, não estou tonto, não acontece nada. E ele disse, não, mas você não dura. Isso era mais ou menos o mês de maio, junho. Então ele foi enfático dizendo, você não dura até o final do ano, você tem que operar de qualquer jeito. Aí eu fui com o meu professor, anatomia, ele ensinava anatomia nessa época. Aí eu perguntei, doutor Mutó, me diga uma coisa, apareceu um problema em mim, assim, 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 assado, e eu tô com medo, tem que colocar um marca-passo. Ele só disse assim para mim, ele não falou que o médico estava certo nem errado, ele disse só assim para mim, pesquise, trata-se da sua saúde, pesquise. Vou te dar só um exemplo. Procura ler a vida do Tele Santana, como foram os últimos dias dele. Só isso que ele me disse. Tá? E busque outras opiniões de pessoas que não tenham interesse no assunto. E foi o que eu fiz. Comecei a pesquisar.
E aí eu fui em outros médicos, 3 médicos. 2 disseram que não fariam procedimento. O primeiro disse que não faria, o segundo que não, o primeiro disse que pesquisaria mais, o segundo disse que teriam algumas etapas para chegar no marca-passo. Aí me indicou um ritmologista. Nesse ritmologista eu fui e ele disse: olha, esse teu problema aí não é para marca-passo. Aí eu duvidei dele e disse assim: mas doutor, foram 3 médicos dizendo lá onde eu fui que precisava marca-passo. Ele chamou mais outros 2 lá. Ele disse: olha, ninguém implanta mais marca-passo do que eu aqui no estado. Então, se eu estou lhe dizendo que o seu problema não é para marca-passo, é porque não é. Aí eu perguntei: então o que é, doutor? Me fale. Ele disse: o seu problema é a apneia do sono. Resolva o problema da apneia e aí o problema some. Gente, os médicos lá, aquela junta de 3 médicos cardiologistas lá da primeira consulta, eles disseram que eu não ia durar até o final do ano. Um deles já tem 11 anos, continuo não sentindo nada, estou bem, maravilhosamente bem. Então é por isso que eu digo que na vida espiritual não é diferente. Não é diferente. Nós temos... Esse foi um vídeo, um trabalho que deu muito trabalho, tá? Eu fiz e desfiz e refiz, aquela coisa toda, para chegar. Eu condensei muita informação super importante, com o objetivo de que vocês, meus amigos, enfim, possam pelo menos abrir suas Bíblias e meditar. Eu comecei falando do nosso Criador, fazendo uma oração e depois mostrando o porquê do vídeo, quando destaquei que um dos motivos que a gente tem para fazer esse trabalho é, acima de tudo, o amor que nós devemos demonstrar ao nosso Pai, que não é padrasto, é Pai mesmo, né? Falei do anticristo, fiquem de olho. Falei do sábado. Tenho muitos amigos que são observadores do sábado. E eu tenho a obrigação de trazer a todos a informação, não posso ficar comigo. Mesmo que não aceitem, mas é minha obrigação dividir esse conhecimento. E, para encerrar, como o nome do nosso Criador, acima de tudo, é tudo, é maravilhoso, fantástico, lindo, perfeito. Eu termino aqui porque é só uma coisa no espiritual que me preocupa, é quando as pessoas dizem que o nome não tem importância alguma, não. O nome é importante, é só uma palavra, é só um detalhe, não é? Não é assim, não. O nome é importante. E eu fecho esse vídeo mostrando isso, tá? Com uma pequena porção desse filme do médico, que ele não olhava o paciente como uma coisa, como um objeto. Ele olhava para o paciente como um ser humano. Então, se um nome não tem importância alguma, então por que esta cena nos comove tanto? Obrigado, gente. Desculpe eu ter alongado demais. Tudo que tem aqui é importante demais. E eu espero que alguns de vocês pensem muito a respeito de tudo que eu coloquei aqui, tá? Muito obrigado de coração. Que o Criador Yahuwah abençoe a cada um de vocês, independente de cor, raça, nacionalidade, credo, enfim, tá bom? Beijão para todos vocês.
Aqui temos um caso de diabetes juvenil com má circulação e neuropatia diabética. Como podem ver, são úlceras diabéticas com edemas linfáticos e traços de gangrena. Perguntas? Alguma osteomielite? Aparentemente não, embora não seja definitivo. Tratamento? Estabilizar o açúcar no sangue, uso de antibióticos, talvez amputação. Qual o nome dela? Eu só queria saber o nome da paciente. Marjorie. Oi, Marjorie. Oi. Sim, obrigado. Vamos continuar.